Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino. Hoje, quinta-feira, desde já começar por apresentar o meu painel. Ana Rita Sol, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Mucipo. Boa noite, colegas. Boa noite, prezados telespectadores. Muito bem. Alda Salomão, ativista social. Muito boa noite, seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Muito bem. Fátima Membir, muito boa noite, seja bem-vinda ao programa de hoje. Obrigada. Muito boa noite aos colegas. Boa noite, Mucipo, aos senhores telespectadores. Muito obrigada. Muito bem, hoje vamos discutir os temas que marcam a atualidade, como é de praxe, nomeadamente a visita do Presidente da República ao Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, uma visita ainda não concluída. Vamos discutir também o papel da polícia na fiscalização rodoviária, atendendo aos últimos acontecimentos, e também vamos discutir a consulta pública para a criação de uma política de segurança rodoviária que visa essencialmente travar os acidentes de viação no nosso país. Muito bem. Fátima, começo hoje por si. E vamos começar mesmo, como disse, pela visita do Presidente da República ao Ministério da Terra. O Presidente visitou o Ministério no dia 24 de agosto, mas por uma sobreposição da agenda teve que abandonar a visita ao meio e prometeu voltar para, tal como faz noutros ministérios, ouvir os funcionários e deixar recomendações. Qual é a sua opinião? O que acha que o Presidente deve abordar na visita que fizer para completar o encontro com os funcionários e a visita de mais instituições deste Ministério? Muito obrigada. Bom, de facto ficamos algo preocupados pela forma como a visita acabou terminando, na verdade, sem que as atividades que são práticas noutros ministérios tivessem lugar, e também de uma forma quase que o Presidente a reconhecer que no Ministério está tudo bem. Então esperamos que na visita que ele vai retomar, portanto, para concluir as conversas com as pessoas, as escutações com o pessoal lá do Ministério, nós possamos ter mais detalhes. E há questões de fundo que não pode, o Presidente não pode deixar de colocar, como, por exemplo, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural é, digamos, um daqueles ministérios estruturantes, se podemos assim dizer, porque gera uma questão sensível e até de soberania que tem a ver com a terra, portanto, o uso e aproveitamento da terra, tem a ver com desenvolvimento rural. Estamos a dizer que a maior parte da nossa população, 70%, vive nas zonas rurais, e estamos a dizer que também lida com questões ambientais, e um país que está nos últimos anos a atrair investimentos significativos em áreas com impacto significativo no ambiente. Estamos a falar do setor mineiro, do setor petrolífero, estamos a falar também da área de florestas, que também tem um impacto, portanto, sobre o ambiente, sobre o uso e aproveitamento de terra e por aí fora. Portanto, setorializando, portanto, indo por áreas que são, portanto, da responsabilidade do Ministério. A questão do DUAT, nós sabemos que em Moçambique ainda há problemas sérios, embora haja um programa de atribuição de DUATs às comunidades, às pessoas, não é, de regularização, porque nós temos muitas pessoas que ocupam terra, mas que não têm nenhum documento que lhes garanta o direito e uso e aproveitamento dessa terra, e como resultado disso, estas pessoas são facilmente despojadas, portanto, das suas áreas, e poucas vezes há lugar a uma compensação justa, que é um princípio básico que está previsto na lei de terras, embora não muito desenvolvido, e hoje, ao nível dos projetos de setor extrativo, estamos a falar mineiro e petrolífero, está prevista, portanto, este princípio de indenização justa, e até se remete à regularização, portanto, dessa indenização justa. E depois temos também alguns conflitos ligados ao DUAT entre a utilização para grandes projetos e áreas já preocupadas pelas comunidades. Temos neste momento, que eu acho que o Presidente da República não deve deixar de abordar, é qual é o desfecho ou o encaminhamento que o MIREM está a dar ao caso do DUAT, ao caso do DUAT, à volta do projeto de LNG de Palma, que a sociedade civil, e a Alda penso que vai detalhar muito mais isso, realizou um estudo que comprovou que a atribuição daquele DUAT é ilegal, porque não cumpriu com aquilo que são os procedimentos, portanto, previstos, e se usou uma figura que não é comum na nossa legislação, que é a figura de cessão de exploração. Portanto,
Portanto, isto não está ainda regulamentado, embora tenha havido uma tentativa nesse sentido. E o fato de este Duarte, a discussão sobre o Duarte não estar ainda limpa pode, de certa forma, acabar minando um pouco os avanços no projeto de lei. Depois tem as questões ligadas aos reassentamentos. Nós temos um regulamento desde 2012 que tem os seus desafios, as suas lacunas, mas o que se nota é que a implementação efetiva deste regulamento não está a acontecer e o próprio Estado, em alguns casos, é ele que promove o não respeito, portanto, desta regulamentação. E o caso de Palma é o exemplo disso, em que as comunidades deveriam ter direito a uma determinada extensão de terra e o governo e a empresa acordaram que vão dar uma outra extensão de terra e não compensam as comunidades sobre isso. E temos problemas de reassentamentos que eu penso que o presidente não deve deixar de falar sobre isso, ligados ao setor extrativo, que são um problema de desenvolvimento rural, sobretudo, e que no futuro vão trazer impactos negativos para aquilo que é o índice de desenvolvimento humano do país. Exato. Alda Salomão, passo para si, até porque faz parte da sua vida atividades, enfim, que estão ligadas a este Ministério, nomeadamente a questão do ambiente, a questão da caça furtiva, especialmente a questão dos reassentamentos. O que acha que não pode passar despercebido na visita que o Presidente fizer ao Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural? Bom, tal como a Fátima mencionou, este Ministério, eu diria que é, do ponto de vista institucional, é a espinha dorsal, não é, do quadro institucional do país, justamente porque ele integra uma diversidade setorial que é fundamental para o processo de desenvolvimento deste país, não é assim? Então, um país cuja economia é sustentada pelos seus recursos naturais, a começar desde logo pela terra, tem necessariamente que prestar uma atenção especial à maneira como a gestão da terra, a gestão e a administração da terra é feita. Então temos a questão dos direitos, não é? Que é, se calhar, o nosso principal princípio constitucional, o direito de todos os moçambicanos à terra. Portanto, é preciso avaliar estas visitas de Sua Excelência o Presidente, são visitas de acompanhamento e monitoria da maneira como os diferentes temas e setores estão a funcionar. Portanto, a questão da proteção de direitos é prioridade número 1, até por imposição constitucional. E é preciso ver como é que o Ministério está, digamos assim, a evoluir no cumprimento desta sua responsabilidade. Outro elemento importante na questão da terra é a questão do planeamento e ordenamento territorial. Portanto, usar a terra significa, proteger direitos significa acomodar uma diversidade de interesses económicos, sociais e etc. E é preciso usar os instrumentos político-legais que existem para se fazer este equilíbrio de interesses. E o planeamento e ordenamento territorial é um instrumento concebido justamente para esse efeito. E nós, um pouco por todo o país, notamos que temos ainda um déficit muito grande em relação à organização da ocupação do território. Gerir a terra significa também prever o futuro, não é assim? Neste momento, nós estamos hoje, estaremos sempre muito preocupados e legitimamente em promover o desenvolvimento do país, portanto estamos a atribuir extensas terras para investimentos públicos e privados, etc. Mas temos que fazer isto numa perspectiva de longo prazo. Eu li muito rapidamente em alguns comentários sobre esta visita, em que supostamente o Sr. Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural indicou que está a receber muitos mais pedidos de ocupação de terras e etc. Oxalá sejam pedidos de formalização de direitos, sobretudo pedidos de formalização de direitos pré-existentes, que é um setor em que nós estamos a precisar de melhorar. Portanto, os cidadãos precisam de ter os seus direitos formalizados, titulados, etc., por uma questão de garantias e de segurança de posse. Mas eu penso que também estará a receber novos
pedidos de direitos de uso e aproveitamento da terra. Então, nesta componente, precisamos de acautelar as necessidades do presente e as necessidades do futuro. Temos um crescimento populacional enorme, não é assim? E temos que prever as necessidades de ocupação de terras que a população crescente vai impor nos próximos anos, nas próximas décadas. Portanto, quando avaliamos investimentos, grandes investimentos, temos que assegurar que os distritos, os postos administrativos, as localidades, todas elas continuam a ter reservas de espaço, não só para assentamentos humanos, mas também para desenvolvimento de atividades socioeconómicas. Este Ministério tem também a componente ambiental, não é assim? Então, e a componente ambiental é muito complexa. Prevenir a poluição, prevenir a degradação ambiental, a questão do desflorestamento, a questão da caça furtiva, a questão da poluição de recursos hídricos, a questão da poluição atmosférica, etc., a questão do saneamento do meio. Então, é toda esta complexidade. Portanto, dizer que está tudo bem é muito vago, muito abstrato. Quer dizer, acho que é prematuro nós fazermos uma avaliação da visita do Presidente a este setor, primeiro porque não aconteceu, pelo menos a nossos olhos, não aconteceu ainda a visita. Então, a minha opinião é que os pronunciamentos à volta dos assuntos deste setor devem ser mais concretos e mais objetivos possíveis, que é para nós percebermos qual é o progresso que estamos a fazer. As questões de saneamento de meio são realmente cruciais, porque elas têm também derivações para questões de qualidade de vida e de saúde pública, não é? Muitos dos problemas de saúde pública que nós temos têm a ver com a qualidade do saneamento do meio. Depois, finalmente, esta componente transversal que é o desenvolvimento rural. E aqui é que eu acho que a prova oral à Sua Excelência o Ministro da Terra e Desenvolvimento Rural deveria ser cuidadosamente conduzida no sentido de percebermos qual é a abordagem de desenvolvimento rural que o Ministério está a seguir. Não é assim? E como é que todas estas componentes se encaixam? Por um lado, a preservação ambiental e o equilíbrio ambiental, e por outro lado, a utilização de recursos de maneira sustentável. E qual é o modelo de desenvolvimento que nós estamos a tentar perseguir? A Fátima mencionou a questão dos reassentamentos. A questão dos reassentamentos, com todas as implicações de estabilidade ou instabilidade social que arrastam consigo, devem obrigar-nos a pensar também no modelo de desenvolvimento que estamos a perseguir. Quando nós, já com uma certa frequência, autorizamos projetos de investimento que implicam que as pessoas sejam deslocadas das suas áreas de origem, e quando nós conduzimos este deslocamento das populações sem nos prepararmos adequadamente com todas as consequências que nós temos, que modelo de desenvolvimento é que nós estamos a perseguir, e desenvolvimento para quem? E para quando? Vamos ser mais específicos. Palma é um processo recente, mas nós temos processos mais antigos. Vamos usar o processo do Parque Nacional do Limpopo, não é? Aprovado em 2001 e que ainda hoje temos um processo de reassentamento por resolver, mas numa dimensão muito grande. Não é um ou dois aspectos superficiais que temos por resolver. Temos que recomeçar todo o processo de reassentamento das comunidades do Parque Nacional do Limpopo. Portanto, não é possível, Sua Excelência, ir ao Metader e não falar em termos muito claros sobre esta questão do reassentamento, sobre a questão das ilegalidades dos processos de autorização de ocupação de terras para investimentos, e sobre a responsabilidade do Estado em relação às ilegalidades que são cometidas. Exato. Palma foi aprovado, ou o Palma está a decorrer com uma grande ilegalidade subjacente. Maputo Sul está a decorrer com uma grande ilegalidade subjacente. Dizemos que temos receio de que tenhamos em Moçambique pessoas sem terra. No Parque Nacional do Limpopo temos pessoas sem terra.
Porque a partir do momento em que foi criado o Parque Nacional do Limpopo, alterou-se a categoria territorial, as pessoas deixaram de poder ter direitos reconhecidos sobre a terra naquele território, portanto temos comunidades sem terra, não é assim? Então, este Ministério merece realmente a Sua Excelência uma abordagem profunda. Muito cautelosa. Exato. Muito cautelosa. Ana Rita Stoll, se calhar até pelos dossiês como aqui foram colocados, se calhar um dia nem seja suficiente para compreender e ver o que este Ministério está a fazer. Concorda que há aqui um trabalho muito profundo e que a abordagem do Presidente em relação a este Ministério tem de ser mesmo em detalhe? Bem, boa noite mais uma vez. Eu acho que o contexto em que essas visitas são feitas, já nos debruçamos sobre elas. Cada setor é um setor e tendo em conta a implementação daquilo que é o programa quinquenal do governo, cada ministério procura, dentro daquilo que são os prazos e aquilo que a própria Assembleia ditou, que é o programa, o Plano Econômico e Social de cada ano, implementar. Portanto, para mim, a primeira coisa que eu gostaria de sublinhar é a tônica jovial que aquela instituição mostrou ao público. Mostrou que o quadro do pessoal é composto por técnicos jovens, na sua maioria. Gostei de ver isso. E não só gostei de ver, como pude aperceber-me, se bem que foi através dos média, que há uma harmonia entre os quadros que já lá estavam e os novos. E depois, aparentemente, não existe aquela preocupação de como gerir os quadros, porque este Ministério é uma fusão de quadros de vários setores que aparecem neste momento como Mitader. Este aspecto eu gostei de ver, acho que é um desafio bastante grande para qualquer ministro, dado que, noutras visitas, pude perceber que há sempre a tendência ou de quer dizer, assumir a implementação do programa por conta dos que lá estiveram. E não notei isso neste aspecto. Porque, em parte, ainda não vimos o que foi a reunião com o Conselho Consultivo Alargado. Exato. E as colegas já disseram que falta esta parte que é fundamental, que é para nós percebermos, e se a metodologia for a mesma, cada uma dessas áreas importantes, com grande impacto para a sociedade, os que estão lá a dirigir terão que dizer alguma coisa que esteja dentro das expectativas que nós temos, tanto nesta área fundamental de desenvolvimento rural, que é uma área transversal, também já aqui foi dito, a questão fundamental, que é a questão dos duates, que está relacionada com o verdadeiro sentido de exercício da cidadania. Eu sinto que a distribuição do DUAT aos cidadãos deve ser acompanhada por um aprendizado, porque corremos o risco de os detentores dos DUATs facilmente alienarem-no, por sempre uma ninharia, que isso vai agredir aquilo que é o objetivo real de fazer que cada moçambicano tenha possibilidade de ter o DUAT como para uso e aproveitamento da terra onde vive. E esse é um movimento amplo, mas é um dos aspectos muito, e se não dos mais importantes deste pelouro. A questão do ambiente, acho que nós todos sabemos que o mundo hoje vive sob uma pressão muito grande. Se nós não tivermos cuidado, podemos perigar a vida das próximas gerações. Portanto, há problemas sérios de erosão. Nós vemos a olho nu, este país tem uma costa muito grande. E mesmo no interior há problemas sérios de erosão. As grandes construções da estrada estão a criar problemas para as populações quando fazem escavações de grandes dimensões e criam problemas sérios às populações. A questão da poluição, por causa dos recursos minerais, também é um problema. Portanto, sem querer entrar para esses aspectos muito científicos, mas há questões práticas que é preciso no debate
e quando o Presidente da República concluir a visita, ficarmos claros como público de que o Ministério está organizado e está preparado para fazer face a estes problemas conjunturais. O resto é quanto foi dito. Eu concordo e sublinho que algumas coisas, o reassentamento, eu não vejo grandes perigos com sem terra, comparando com os outros países que esse fenômeno aconteceu, mas nunca é demais, nós não somos uma ilha. Temos que chamar a atenção, temos que prevenir que o assunto que aconteceu tanto em Gaza como em Palma seja visto de uma forma que crie melhores condições para que na fase subsequente não haja mais problemas de deslocar populações e ficarem fora do seu habitat tradicional, sem era na beira. Muito bem, vamos passar para outro tema. Estes dias também estão a ser marcados com alguma confusão na atuação da polícia, mais uma questão de interpretação da legislação. Ontem ouvimos da voz do edil de Maputo, David Simango, que a Polícia Municipal da cidade de Maputo acabou desistindo da fiscalização das viaturas, depois de uma discórdia com a Inater. Por outro lado, a Ordem dos Médicos veio dizer que é ilegal a Polícia de Trânsito interditar a circulação de viaturas com vidros fumados. Bom, além da discussão legal e dos artigos que estas partes têm estado a colocar aos automobilistas e os cidadãos que, em última instância, são vítimas. Fátima, na sua opinião, quem põe o guizo ao gato? Como é que se esclarecem estas questões, de forma que o cidadão automobilista na rua possa estar claro do papel das instituições? Bom, o regulador do setor ferroviário, nesse caso, seria o Inater, mas tudo indica que o próprio Inater também não tem muita clareza sobre quem tem que fazer o quê, efetivamente, porque há, de facto, um problema de interpretação da legislação. E é claro que, como cidadãos moçambicanos, nós não queremos andar a cada quilômetro a sermos fiscalizados como se fôssemos criminosos ou como se vivêssemos num país miliciano, portanto, em que por onde se anda tem que se fazer a fiscalização. Portanto, é preciso que fique clara qual é a intenção ou em que circunstâncias se prevê, está previsto no Código de Estrada que tanto a Administração Nacional de Estradas, a ANE nesse caso, a Polícia Municipal deve intervir, mas penso que há circunstâncias concretas em que isso tem que acontecer. Agora, se não está claro em sede dos regulamentos, é preciso que se esclareça, porque não quero crer que a ANE terá que de repente acordar também e decidir que manda parar todo mundo como se pretende fazer ao nível dos municípios. E eu penso que os municípios já têm preocupações demais e que precisam de intervenção da Polícia Municipal. Nós vemos toda a 24 de julho a ser assaltada pelos vendedores informais, as estradas, as ruas por onde a gente passa, onde os vendedores estão ali, em plena estrada, e ninguém faz nada. E a Polícia Camarária está ali a ver isso acontecer. E a Polícia Camarária quer simplesmente entrar numa área que não é sua, é por isso que temos Polícia de Trânsito. E aqui, mais uma vez, há uma questão de fundo, a questão da descentralização. Nós sabemos que temos os comandos, né? Temos o comando provincial, o comando da cidade. Até que ponto, a dúvida que eu tenho é que talvez é preciso pensar dentro do comando da cidade de Maputo, ou daquelas áreas, daquelas cidades que coincidem também com municípios, como é que se faz a alocação da Polícia de Trânsito, que é polícia especializada, portanto, na fiscalização rodoviária, para fazer esse trabalho, para garantir, portanto, segurança rodoviária dentro da área municipal. Portanto, aqui a discussão sobre a descentralização é muito mais profunda e mexe, inclusive, com estas questões também de fiscalização rodoviária, mexe com as questões de fiscalização, as representações da autoridade tributária lá onde ficam. Então, eu penso que aqui é uma questão de ficarmos, de interpretação da lei, de clarificar exatamente em que circunstâncias é que a polícia a municipal, portanto, pode intervir na fiscalização rodoviária. Quer me parecer, por exemplo, que em situações dos transportes semicoletivos de passageiros, que é um serviço, eles têm, de facto, que verificar se estas pessoas estão em situação de legalidade, portanto, estão autorizadas a operar ou não. E isto é um aspecto, de fato, de interesse do município, porque são receitas que o município vai perder em caso destas pessoas estarem a operar ilegalmente. É uma questão também de proteção, portanto, dos próprios
dos cidadãos que são transportados nestas viaturas e tem que, esta ação sim faz sentido. Agora, ir fazer a fiscalização das viaturas particulares à procura de quê? Se a própria polícia... Isso é duplicar, quando na verdade nós temos outras preocupações, outras áreas em que nós precisamos da intervenção da polícia e a polícia não está lá. Alda, Salomão, é a mesma opinião da Fátima, que a Polícia Municipal já tem trabalho demais por fazer. Aliás, na cidade de Maputo, quem vive cá percebe que a cada perímetro está sempre presente a Polícia de Trânsito, quer dentro da cidade, quer na periferia, quer na saída para as outras zonas do país, nomeadamente Matola, Xaixai, entre outros lugares. Acha que é uma duplicação? Em princípio, é de louvar, digamos assim, o brio com que se está a tentar resolver os assuntos de circulação rodoviária e de legalidade, digamos assim. Mas, pessoalmente, a minha primeira questão seria o que é que estamos a tentar resolver com esta sobreposição de entidades no mesmo espaço, digamos assim. É preciso clarificar onde começa e termina o mandato de uma instituição e começa da seguinte, para não termos sobreposição de instituições numa situação em que temos tão poucos recursos e tantos problemas por resolver. Por que é que a Polícia Municipal tem que fazer também o policiamento do trânsito? É esta a questão que se está a colocar? Okay? A minha pergunta é, depende, eu acho que eu não tenho condições neste momento de dizer que sim ou não, depende muito de quais são as atribuições que foram legalmente indicadas, desde que não haja conflitos entre mandatos e competências, etc. Mas a pergunta é, precisamos de ter duas polícias a fazerem exatamente o mesmo trabalho? Como é que podemos racionalizar e aproveitar melhor estas entidades para podermos resolver toda a imensidão de problemas nas áreas municipais e, ao mesmo tempo, resolvermos problemas que extravasam a competência do município? A circulação de viaturas particulares é da responsabilidade da Polícia de Trânsito no geral, não pode ficar apenas com a Polícia de Trânsito, tem que passar também e sobrecarregar a Polícia Municipal. Será que é imperioso que assim aconteça? Então, este é um problema que penso que a legislação, temos que olhar para a legislação e vermos em que medida que a legislação realmente atribui também competências, não é? Assim, e se essa atribuição foi feita de maneira incorreta, então vamos corrigir e vamos clarificar e vamos corrigir. Eu não discutiria se deve ou se não deve, até que eu perceba, e neste momento não tenho ainda dados suficientes para perceber qual é o problema que nós estamos a tentar resolver, atribuindo a duas entidades a mesma responsabilidade. E a polêmica dos vidros fumados, que a ordem diz que é ilegal a Polícia de Trânsito fiscalizar? Tenho as mesmas observações e a minha pergunta é, está legislado no sentido de que é proibida a condução de viaturas com vidros fumados? Está, mas aqui o que parece é que há diferentes interpretações. Pois. Isso é até uma interpretação, a ordem dos advogados tem uma outra interpretação. Então, alguém tem que vir clarificar qual é a interpretação que deve prevalecer, não é? Alguém tem que vir clarificar qual é a interpretação que deve prevalecer. Pelos argumentos apresentados pela polícia, parece que o objetivo final é louvável, como eles dizem, pretendem ter maiores facilidades de verificar situações preocupantes no interior das viaturas, ok? Mas a questão é se esta preocupação é legalmente resolvida através da proibição de utilização de vidros fumados. Se é, então tudo bem, mas se não é, que parece que é essa a interpretação da ordem dos advogados, então precisamos de desfazer esta possibilidade de interpretações divergentes, não é assim? Há alguma coisa na formulação das disposições legais que está a fazer com que nós possamos ter espaço para interpretações divergentes, e eu acho que é isto que temos que resolver, é clarificar o conteúdo e a formulação das disposições para eliminar as zonas de penumbra. As zonas de penumbra, exatamente. Ana Rita Stoll tem a mesma opinião, que é preciso que
alguém, no caso o regulador, o INATER, que tem um papel de regular, vir esclarecer a todas as partes qual é o papel de cada um deles? Eu realmente não estava a entender por que tanta celeuma desta discussão ao longo da semana, tanto por parte da Polícia Camarária, tanto por parte do INATER, porque, como já foi dito aqui, foi aflorado, é que a Polícia Municipal denota algum déficit, não é? Para fazer cumprir com a postura camarária. As posturas camarárias para muitos aspectos, ao nível dos municípios. E neste caso concreto da cidade de Maputo, e também podemos falar das grandes cidades, Beira, Nampula, para não estar a especificar. E dia após dia, nós somos confrontados com a possibilidade de não poder circular, mesmo a pé ou de carro, em plenas vias públicas, nas ruas. Tanto ruas grandes como pequenas, quer dizer, já não há passeios sequer para nós podermos circular a pé, que é saudável para todos os cidadãos, mas os passeios são ocupados, as estradas são ocupadas. Quem circula pela Júlio Nyerere e vai até ao fim, a caminho do aeroporto, vê quão é complicado, mais ou menos na zona da Rotunda, que leva ao aeroporto, que a estrada está completamente ocupada por mercado, quando aparentemente existe um mercado algures. Quem fala de Júlio Nyerere fala do Chiquelene, fala do Zimpeto, enfim, e quem vai ao Chupamanini já não fala. Cemitérios. Portanto, há muita coisa com a qual a Polícia Camarária, de facto, devia se preocupar, para não estar a entrar nesse conflito não, de responsabilidade com relação à Polícia da República, e neste caso a Polícia de Trânsito. Quanto ao conflito ou à polêmica, vidros fumados, eu também acho que nós temos que ir pelo bom senso, porque estamos a viver momentos de crime violento ao nível das cidades capitais. E quando escutei a maneira como o porta-voz do Comando-Geral tentava discordar ou não com o pronunciamento da ordem, olhei mais para este lado que me preocupa como cidadã. É que, de facto, é preciso criar condições para que a polícia atue de forma eficiente neste campo do crime, que eu acho que é um dos aspectos que podem preocupar quando ele dizia o que disse. A outra forma é que realmente que haja uma harmonização em termos de como interpretar o que a lei diz, porque a lei está lá, que eu saiba, mesmo antes da criação dos municípios já vinha esta lei no âmbito da ordem pública e tranquilidade lei, ordem e tranquilidade pública. Esses aspectos já vêm do trânsito e tantos outros. E os municípios já apareceram, fizeram-se também as leis que se adequam e tudo isto em sintonia. Se há sinais de haver alguma aparente divergência que se corrija e se criem melhores condições para o público poder cumprir. Mas criar confusão aos transeuntes acho que não é correto e estamos cansados e não fica bem, porque a Polícia Camarária tem muitas coisas para fazer e não tem feito cabalmente. Exato. E, portanto, felicitar o presidente do município, ao menos apareceu ao público e disse que teria mandado parar com este assunto. Exato, e como estamos mesmo a falar de fiscalização rodoviária, o país iniciou uma consulta pública para a criação da política de segurança rodoviária, isto tendo em conta o número de acidentes. Um dos dados que foi lançado é que morrem em Moçambique pelo menos 5 pessoas por dia vítimas de acidentes de viação. Acompanhamos esta semana também que um polícia de trânsito foi vítima de um acidente de viação e perdeu a vida na estrada, e outros 2 ficaram feridas.
Fátima Membir, na sua opinião, o que não pode faltar nesta política que se está a criar de segurança rodoviária? Muito obrigada, Município. Antes de ir ao encontro da sua pergunta, eu queria comentar um pouco esta questão dos vidros chumados. A polícia tem um argumento realmente que no contexto atual nós compramos como cidadãos, nós queremos que a polícia de fato neutralize os criminosos, mas é preciso que a nossa polícia também não tenha um pensamento estático, que a nossa polícia deixe de acreditar que os criminosos de facto ainda se fazem transportar naquelas viaturas que a polícia sabe, aliás, que eles sabem que a polícia sempre vai suspeitar delas. Hoje os criminosos estão a andar de jipe. Hoje os criminosos estão a andar de Hammers, aquelas viaturas que a polícia de trânsito não manda parar para fiscalizar, porque acha que é dos grandes chefes. Os bandidos evoluem, então a nossa polícia também tem que evoluir e não ficar a manietar os cidadãos por causas sem sentido. Há formas de evitar isso. Se a polícia de trânsito reconhece que isso é um problema, é preciso encontrar uma forma de, como se diz, fazer advocacia junto dos tomadores de decisão, no sentido de proibir a importação de viaturas com vidros chumados. Portanto, já se faz a fiscalização à entrada das viaturas, porque há viaturas que de facto vêm do Japão, como são segunda mão, assim como estão. Eu não alterei nada e a polícia já trata-me como se eu fosse uma criminosa e multa, etc, etc. Eu penso que é preciso que a nossa polícia também tenha bom senso em algum momento e tenha uma forma de tratar estes assuntos com algum cuidado. Porque às vezes os criminosos estão muito melhor preparados e nós somos mais vítimas. Em relação à política, a minha questão inicial é, nós já temos a política de segurança rodoviária, já existe. A questão de fundo é o que é que está a falhar na implementação da política. Eu me recordo que houve uns debates lá para os anos 2006, 2007, por aí, em que se falava de coisas muito interessantes, por exemplo, a questão de termos o sistema de controle inteligente nas estradas para controlar portanto, o trânsito, no sentido de ver as pessoas que cometem infrações e essas pessoas serem penalizadas adequadamente. Obviamente que há lacunas, nós não temos um sistema de cadastro, de registro dos cidadãos adequadamente montado, no sentido de saber que se há uma viatura A que tem como registro a Fátima Membir vive no sítio X e se eu cometo uma infração, a multa vai para a minha casa e não ter que termos polícias na estrada, como temos atualmente. Ficou claro que ter polícias nas estradas não está a resolver o problema da segurança rodoviária. Temos problemas sérios com sinalização. A questão da sinalização e responsabilização em caso da ausência de sinalização. O Estado tem orçamento, tem verbas para estas questões, é preciso que se ponha a sinalização. E nós temos um déficit muito grande de sinalização nesta cidade. É um problema e a falta de sinalização é de facto uma das causas principais. A questão da qualidade das próprias infraestruturas. Eu não sei até que ponto é que instituições relevantes, como é o caso, por exemplo, do Laboratório de Engenharia, participa, portanto, para avaliar a qualidade das infraestruturas que nós temos. Nós andamos em estradas esburracadas e no final do dia isto também é um atentado à segurança rodoviária. E eu penso que uma das questões de fundo que não deve passar despercebida é a questão das penalizações. A multa só por si, ela não resolve o problema. E já ficou claro que nós temos muita polícia na estrada justamente por causa da corrupção, porque o sistema de multas, esse que nós estamos a optar por ele, é um sistema que alimenta a corrupção e existe um sistema paralelo, portanto, de pagamento. A questão aqui que eu sugiro, o sistema paralelo às multas em termos desse sistema inteligente. Parece que já andam aí a serem montados os vídeos, não sei o que, nas estradas. Penso que pode ser montado esse sistema e isso ser controlado pelo Estado, portanto, termos lá a Polícia de Trânsito que está a fazer o acompanhamento e depois faz a canalização, como eu estava a dizer, informatizar ou automatizar, como queiramos chamar, o sistema, portanto, de vigilância e de multa. Portanto, tu não tens alternativa. Se chegou multa à tua casa, isso não vai ser novidade em Moçambique. Isso acontece na África do Sul, acontece nos Estados Unidos, no Brasil e em muitos outros lugares do mundo.
A multa chegou a casa, você não tem alternativa, tem que ir pagar aquela multa de facto e não vai pagar ali num polícia que tem um amiguinho que está na administração, não, vai pagar num sítio onde logo no sistema acusa a recepção, portanto é fácil de controlar. Estamos a dizer que é uma forma até de criar, de melhorar os meios, porque com esse dinheiro das multas o Estado pode ir atualizando, em termos de tecnologia, pode ir melhorando, reabilitando, etc, etc. Portanto, temos que tirar a polícia da estrada. Ok? Para situações de controle regular. É preciso pôr a polícia, se calhar, a controlar situações, fazer roadblocks para situações de controle de consumo excessivo de álcool, que é um problema também. E aí, o que eu sugiro em relação a isso é que é preciso prever penalizações mais sérias. Pensar em pôr as pessoas a dormirem uma noite na cadeia e isso estar ali no seu registro criminal. Aí vamos responsabilizar as pessoas. Eu penso que não podemos continuar a ter uma política de segurança rodoviária que trata as coisas assim. É preciso ser duro, porque isto é um problema de saúde pública neste momento. Alda Salomão, tem a mesma opinião da Fátima, preciso medidas duras e ela propõe aqui que pelo menos passe-se uma noite na cela como forma uma noite pela morte de não sei quantas pessoas todos os dias neste país. Quer dizer, acho que a Fátima está a ser muito generosa, né? Não é assim? Eu acho que precisamos ser realmente contundentes na penalização, na responsabilização e penalização, digamos assim, de acidentes de viação que decorram de negligência ou irresponsabilidade pura. Mais uma política. O meu comentário inicial é este. Quer dizer, muitas vezes os problemas que nós temos não têm a ver com a falta de instrumentos político-legais. Não é assim? Nós somos muito bons a adotar políticas, estratégias, etc. E nem por isso, na prática, no dia a dia, as coisas necessariamente mudam. Isto sugere que há um elemento, se calhar, sobre o qual nós devemos concentrar a nossa atenção, que é o cidadão. A consciência cívica do cidadão em relação aos seus direitos e às suas responsabilidades. Se nós temos que adotar alguma estratégia adicional, um elemento que nós temos que conseguir incorporar é como é que nós vamos mobilizar os cidadãos para que eles cada vez mais sejam os atores de um cenário de maior regularidade, maior correção, maior responsabilidade individual em relação aos problemas rodoviários. Quem está nas estradas e a causar acidentes de viação são os cidadãos, somos todos nós, que nos metemos nas nossas viaturas para assuntos privados, familiares, etc., embebedamos-nos ou não cuidamos das nossas viaturas como deve ser, etc. Portanto, a responsabilidade individual dos cidadãos é fundamental. Quem se mete nas estradas a conduzir viaturas de transporte de passageiros somos nós, não é? Uns fazemos isso como atividade profissional, outros fazemos isso como um biscate, etc. A verdade é que são indivíduos que estão à frente destas viaturas e em função da maneira como eles entram para essas viaturas ou como as conduzem, nós temos os resultados que temos. Portanto, temos que trabalhar com os indivíduos e temos que responsabilizar de maneira contundente. Quer dizer, não podemos continuar com medidas leves, superficiais, porque estamos com uma dimensão de prejuízos em termos de mortes e prejuízos materiais que não podemos continuar assim. Obviamente que, para além dos cidadãos, há também a componente institucional e eu não creio que tirar a polícia da estrada seja ainda uma solução para nós. Penso que neste momento nós precisamos de apetrechar cada vez melhor a nossa polícia para que ela esteja nas estradas, mas a fazer aquilo que tem que fazer. Portanto, quanto mais polícias nós tivermos na estrada, melhor, desde que estejam lá para desincentivar a atuação incorreta por parte dos automobilistas. Não é assim?
em que circunstâncias, em que momento e para que propósitos é que a polícia está lá e que tipo de controle é que faz, etc. Portanto, eu penso que a polícia tem que estar lá. A simples presença da polícia na estrada é um fator que desincentiva algumas atitudes negativas. Mas, como digo, nós não precisamos de ter a polícia para cumprirmos a lei. Por isso que o meu primeiro comentário foi como é que nós trabalhamos com os cidadãos para eles perceberem que eles são responsáveis por aquilo que acontece, tanto em termos de problemas como em termos de solução. Okay? Portanto, acha que esta nova política de segurança rodoviária deve incidir mais sobre o homem do que necessariamente por questões institucionais? Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre essas componentes. Não digo nem mais nem menos, é preciso equilibrar. Eu penso que precisamos ter uma polícia cada vez mais forte e cada vez mais interventiva, com toda a diversidade de recursos tecnológicos que hoje se pode recorrer, mas precisamos de ter a polícia a atuar. A terceira componente é a questão da qualidade da rede rodoviária, não é? Por muito esforço que nós cidadãos façamos para ter as nossas viaturas em condições, quer dizer, não há viatura nenhuma que se aguente com a qualidade das estradas que nós temos. Então, os acidentes de viação por força das condições mecânicas das nossas viaturas também são um problema. E aí, de quem é a responsabilidade? Está a perceber? Quando o meu carro, não é, tem um problema mecânico de corrente, de lombas mal feitas, de buracos, etc. O problema, pois quem é que é responsabilizado por esta situação? Então, um esforço adicional também para assegurarmos que temos estradas em condições é fundamental. Eu falei em relação ao Mitader sobre ordenamento da ocupação do espaço. Temos pessoas que estão a morrer porque estão à beira das estradas, onde nunca deveriam estar. Problemas mecânicos podem acontecer em qualquer viatura, mesmo nas melhores estradas, não é assim? Mas as probabilidades de tu teres pessoas a serem vitimadas por esse acidente são menores se tu não tiveres pessoas que estão por cima das estradas, como acabou de ser dito, não é? Por cima das rotundas, nos passeios, em todo o lado. Quer dizer, é difícil conduzir nas nossas estradas. E nós vemos cada vez mais pessoas a aglomerarem-se ao longo das vias. Vemos cada vez mais lojas, barracas e etc. a serem construídas por cima, quase que por cima das estradas. Quem é que organiza isto? E não é por falta de instrumentos, que nós até temos legislação que indica qual é a margem de proteção que deve haver, digamos assim, entre a estrada e a implantação de outras infraestruturas. E nós estamos a ignorar estas prescrições legais. E depois admiramos-nos quando temos uma viatura que passa por cima de 10, 4, 5 pessoas que estiveram à beira da estrada a vender sei lá o quê, não é? Nós hesitamos em implementar e em impor regras que já foram adotadas e cuja adoção teve um estudo por trás. As normas que nós temos, muitas delas, a maior parte delas, passaram por avaliações, por estudos e etc. Mas depois não implementamos. Portanto, quando eu pergunto mais uma política para quê? É porque não sei se é a aprovação da política. Tenho dúvidas de que a aprovação da política vai necessariamente resolver o problema. Exato. Ana Rita Stone, partilha das ideias levantadas aqui, a questão de uma responsabilização severa, e a Fátima até já adiantar aqui os dias de cadeia, as questões que são levantadas pela Alda Salomão, questão da sinalização, responsabilização, a qualidade das infraestruturas e uma política mais virada para os cidadãos, para os condutores, mais para a consciência cívica do cidadão. Espero bem que não seja mais uma política que esteja aí em debate, porque foi dito, já o que nos falta é mesmo criar condições para melhor exercício de cidadania. Um dos problemas mais graves que o nosso país atravessa é esta questão da erosão de valores, que já dissemos também em anteriores debates. No nosso país, não há muita atenção com aquilo que são as liberdades, os direitos
que cada um tem, mas também os deveres que o cidadão tem, para poder melhor exercitar a cidadania. Portanto, o cidadão moçambicano, até certo ponto, pode-se dizer, não gosta de viver em condições regradas. Por que nós somos assim? O que que faz com que nós sejamos assim? Quando, de um dia para o outro, de noite para dia, se viajarmos para a África do Sul, basta atravessar a fronteira para carimbar-se o visto, entrar no território sul-africano, a atitude é completamente diferente. Faz o mesmo para a Suazilândia, completamente diferente e por aí fora. O que é que se passa conosco? Mas, Ana Rita, não será que, no caso da África do Sul, estamos claros de que se cometermos uma infração, a punição será severa? Daí que eu vou ao encontro da necessidade de que esta questão da política de segurança rodoviária não seja mais um movimento público que se está a desenhar e depois voltemos para os mesmos problemas que sempre temos, que são candentes. Não, é preciso maior responsabilização, sim. Até porque neste momento, o que está-se a viver no nosso país, o município disse quando introduziu o tema que dados indicam que 5 pessoas morrem por dia por acidente de aviação no nosso país. Isso é alarmante. Isto é alarmante. A Fátima dizia que tratar-se de um problema de saúde pública, mas eu ainda acrescentaria um atentado à economia nacional, porque esses acidentes morrem pessoas, destroem a propriedade pública ou privada. E nós temos assistido isso dia após dia. É muito que se está a viver, por um lado. Por outro, é a facilidade com que o moçambicano, entre ele, o jovem, tem a carta de condução. Hoje, é qualquer coisa estranha. É qualquer coisa estranha, porque quando estão a conduzir, quer dizer, aquilo tudo que induz a que a pessoa não esteja em condições de conduzir, fazem a olho nu, à frente de todos que devem dissuadir. Está com uma lata de cerveja na mão, as jovens que estão no carro com o colmen, com cerveja ou com qualquer coisa, com tudo aquilo que altera o seu estado, até lhe distrai. E eles andam assim, logo na manhã, quem caminha a pé, faz caminhadas, vê esse espetáculo e não é nada bom. Isso quer dizer que é preciso haver um grande esforço de responsabilização, mas há normas, há regulamentos, há tudo. Temos que fazer cumprir. Temos que fazer cumprir. A Alda também dizia, é preciso capacitar a polícia para estar melhor equipada, mas isso também já dissemos várias vezes. A polícia tem que estar à altura de responder àquilo que é a demanda social nas nossas estradas. E, finalmente, também foi dito, não vamos falar só do lado que diz respeito ao cidadão, mas vamos falar do lado institucional, do lado do Estado. Que tipo de estradas temos, as condições das nossas estradas, que condições elas favorecem, os semáforos, em muitos sítios que uns não respeitam, mas outros sítios os semáforos não estão a funcionar. As enchentes da população ao longo das estradas. Quem viaja via terrestre ao longo da Estrada Nacional número 1 vê com muita dor. Em Bobole já não há, praticamente não se consegue andar. Chegas ao Bileno ou Macia, não sei como se chama, aquela curva ali é fatal, é difícil andar. Xai-Xai, não digo, para além. Massinga é impossível o que está acontecendo. Praticamente é um mercado em torno da própria Estrada Nacional número 1. Há um problema transversal. Não é só de um setor, mas são vários setores. Esta discussão, ao invés de ser apenas para a política de segurança rodoviária, devia servir de uma forma mais completa o que está a acontecer para voltarmos àquilo que já aconteceu há alguns anos, que é este movimento grande de não ao sangue nas estradas. Nós já tivemos uma campanha destas e isso já andava até nas escolas. As próprias crianças já tinham assumido que era preciso ter cuidado na estrada. Mas acho que é um movimento nacional e não basta a política de segurança rodoviária, não vai resolver se for nos mesmos moldes. Exato.
E como estávamos aqui a dizer, de facto, em termos de instrumentos, o país já tem. Existe o Código de Estrada que foi revisto recentemente, o atual Código foi revisto recentemente, e tem medidas severas, né, em relação ao consumo de álcool, em relação ao não uso do cinto de segurança. A expensão da viatura é obrigatória em Moçambique, mas mesmo assim o seguro é obrigatório e introduziu-se o tacógrafo também para os condutores de longo prazo, de longo curso. A questão é o que está a falhar, porque quer parecer que se colocasse em prática o que já existe, pelo menos teríamos um trânsito regulado e menos acidentes de viação. Está a falhar a necessidade de cingirmos mais as nossas, a aplicação, a implementação das leis ao fator homem moçambicano. Ao fator, eu falo de moçambicano, não querendo dizer que em Moçambique só vivam moçambicanos. Só que os estrangeiros, lá nos respectivos países, cumprem à risca as normas e por causa da desordem que nós, às vezes, aparentemente deixamos, aqui não cumprem. Também estacionam de qualquer maneira as viaturas nas estradas, conduzem de qualquer maneira e vemos alguns estrangeiros também a fazer isso. Portanto, eu acho que temos que melhorar, sermos mais contundentes na implementação daquilo que existe e fazer cumprir, desde que capacitemos os que devem fazer esse trabalho como Estado, para poderem responder cabalmente os seus deveres. Exato. Fátima, ficamos só com um minuto. Há uma ideia discordante que a Alda levantou em relação àquilo que a Fátima defendeu e que deve-se tirar a polícia da estrada. Mas também queria ouvir o seu comentário em relação, será que de facto precisamos de mais uma política? É este o aspecto mais importante, porque isto vai movimentar pessoas, é necessário criar um orçamento, é necessário definir os mecanismos de aprovação, o Ministério dos Transportes, até a Assembleia da República. Será que é isto mesmo que é necessário? Fátima tem 2 minutos. Bom, eu quero acreditar que todo o trabalho preliminar que alimentaria uma política foi feito a quando, portanto, da revisão do próprio Código de Estradas. Então, eu penso que aqui é só uma questão de ver da política anterior o que é que faltou, o que é que falta e fazer mais uma revisão do que propriamente a estarmos a desenvolver uma nova política. É claro que há novos desenvolvimentos, penso que há novas questões, como esta questão da fiscalização inteligente, portanto, por via de sistemas tecnológicos na via pública. E eu continuo a concordar que é preciso que tiremos a polícia da estrada, de facto, e temos o exemplo concreto aqui na vizinha África do Sul. A gente não encontra a polícia a cada quilômetro, ok? Mesmo nas zonas quase sem ninguém, como na parte inicial, quando você entra da fronteira, portanto, para o lado sul-africano. E tem sistemas inteligentes. O ponto aqui é como é que se coordena a ação do homem como polícia e a ação, portanto, desses sistemas. Portanto, nós precisamos de reforçar a implementação dos regulamentos. Exato. Fátima, fechamos então assim o nosso programa. Agradecer a vossa presença, Ana Rita Stoll, Alda Salomão e Fátima Membir. E assim, caro telespectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.